A paz do Senhor, irmãos, tudo bom com vocês, amados? Tudo na santa paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amados, eu vim aqui, irmãos, através desse vídeo, compartilhar com os irmãos algo que eu tenho percebido, irmãos, nesses últimos tempos, que tem acontecido, infelizmente, na vida de muitas pessoas, irmãos, e isso pode estar ocorrendo também se a gente não tomar cuidado, vinha acontecer com as nossas vidas, irmãos. Irmãos, a gente tem percebido que muitas pessoas têm se afastado dos caminhos de Cristo, irmãos, se afastado da palavra de Deus, se afastado, irmãos, da simplicidade do Evangelho. A Bíblia fala, irmãos, que a gente temos que tomar cuidado para não nos afastar da simplicidade do Evangelho. E a gente percebe isso, sabe como, irmãos? A gente vê, principalmente no advento da internet, irmão, do YouTube e de outras plataformas, a gente vê, irmãos, que as pessoas têm procurado muita coisa que vem assim, nossa, isso é de Deus, é uma coisa profecia e que sabe aquelas coisas extraordinárias que tem que impactante, que tem que levar a pessoa nesse sentido. E isso, irmãos, tem deixado as pessoas, muitas pessoas, irmãos, têm ficado ansiosos, outros têm ficado com medo, outros têm ficado preocupados, apavorados, o que eu vou fazer, a grande tribulação está vindo, o anticristo vai se manifestar, e o mundo vai acabar, e é profecia daqui, é coisa ali. Eu tenho percebido muito isso, irmão, nos nossos dias. E eu confesso aos irmãos que eu também, por às vezes não tomar um certo cuidado, eu já entrei um pouco por esse caminho, irmãos, vamos falar, de um caminho de sensacionalista, sem tipo assim, irmãos, entender, irmão, o que o Senhor quis falar conosco, quando ele falou, irmãos, principalmente em Mateus 24, e também na revelação do Apocalipse, das coisas que ainda vão acontecer, irmão, de que aquilo não era para deixar a gente ansioso, preocupado, apavorado, com medo, angustiado e que vai fazer e tal, tal. Na verdade, irmão, se a gente olhar para aquilo que Cristo falou, os sinais do que está acontecendo nos nossos dias, nós como igreja, eu falo nós como igreja, deveria ser, irmão, algo para que a gente viesse a ficar alegre, se alegrar. O que está acontecendo é o seguinte: a maneira em que as pessoas têm olhado, isso tudo começa a acontecer, irmão, da maneira em que as pessoas têm olhado para o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, olhado para Cristo no sentido assim: o Senhor vai me dar uma vida boa, que o Senhor tem, a minha vida vai assim e tal, e a coisa vai, e eu tenho que conquistar, e eu tenho que ser de Deus, e eu tenho que mostrar que eu sou de Deus com meus carros, com minhas casas, meus dinheiro, e eu tenho que isso, e vai, é prosperidade, e vamos, que vai a vida e tal, vamos votar em político que vai dar certo, vamos votar no outro que vai mudar o Brasil tem que mudar e tal, irmão. E a gente não vê nada disso acontecendo. E as pessoas têm buscado uma coisa em Deus que Deus não prometeu para nós. Ele não prometeu que a gente iria, irmãos, conseguir mudar o mundo. O que Jesus quer, irmão, da igreja, é que a igreja seja o sal e a luz para mudar a vida das pessoas. Para que a gente seja pessoas que dê testemunho dele, que ele veio, não foi para salvar o mundo, ele veio para salvar as pessoas. Para mudar, irmão, a vida das pessoas que estão presas ao pecado. Que estão presas, irmãos, a uma situação em suas vidas, presa pela angústia, presa pela amargura, presas no ódio, presas, irmãos, naquilo que tem aprisionado as suas vidas, sua alma, no engano, na mentira, em algo que tem sido, irmão, aprisionado pelas trevas. Jesus veio libertar o homem do pecado, da coisa ruim, que condena ele ao inferno. Esse é
a realidade, porque lá em João diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Simples de entender. Jesus veio para que aquele que acreditar nele tenha o quê? A vida eterna. O evangelho é simples de entender. As outras coisas que quando uma pessoa, irmão, ela se entrega verdadeiramente a Cristo, se arrepende dos seus pecados, começa a lutar, irmãos, contra o mal, começa a lutar contra as coisas que o diabo oferece, que esse mundo nos oferece, que nos afasta de Deus, consequentemente, é claro que em alguma área da vida dela vai ser transformada também. Porque ela, em Cristo, ela se transforma em um novo homem, se transformando num novo homem, numa nova mulher, claramente isso vai trazer bênção para dentro da família. E isso em toda a área da vida dela. Ela vai ter uma melhor saúde, ela vai ter uma vida financeira melhor, porque tudo isso, irmãos, são consequência de uma mudança, primeiro, de vida interior. Mas o que a gente vê, irmão, é totalmente ao contrário. É uma luta para mudar o externo para ver se muda o interno. E não é assim, irmão. Não funciona assim as coisas do Senhor. E com isso as pessoas têm deixado, irmão, não têm se estruturado espiritualmente, não têm fortalecido a sua fé para entender que as coisas que estão profetizadas para os nossos dias, por mais que aos nossos olhos humanos sejam algo terrível, algo muito sério que vai acontecer, irmão, a gente espiritualmente deveria compreender uma coisa, irmão, que isso é esperança para a igreja. E eu vou dizer algo aqui para os irmãos. Jesus falou uma coisa, se eu não me engano está em Lucas, no capítulo 21, que ele disse assim, quando vedes tudo isso acontecer, ele disse o quê? Ficai triste. Foi isso que ele nos disse, irmão? Ele disse que a gente deveria ficar triste quando vermos tudo aquilo que ele profetizou que iria acontecer nos nossos dias. Ele disse que nós deveríamos ficar tristes, amados. Foi isso que o Senhor falou lá em Lucas? Hein, irmãos? Foi isso que ele disse para nós? Que a gente deveria ficar triste, irmãos? Então, a gente tem que olhar, irmãos, a gente tem que buscar entender o seguinte. Eu não estou tentando aqui achar o versículo, irmão, quando o Senhor fala sobre isso. Ele diz assim, ó, claramente, ele fala assim, ó, ele diz assim, ó, quando vedes tudo isso acontecendo, exultai e alegrai, porque está próximo a vossa redenção. Sabe qual que é a diferença, irmão, de uma pessoa que realmente se entregou a sua vida a Cristo e outra não? A pessoa, ela quer viver para Cristo. Para quê? Para ser salvo. É como o apóstolo Paulo falou, e isso é uma coisa que eu tenho seguido, irmão, um versículo que pode transformar uma vida, a tua vida, que você talvez está ansioso com muitas coisas nesse mundo. O apóstolo Paulo disse o quê? O viver é Cristo, e o morrer é o quê? Lucro. Você quer um conselho, irmão, da palavra de Deus? Irmão, não fica preocupado se amanhã vai acontecer um terremoto, se amanhã vai acontecer um tsunami, se amanhã vai acontecer vai ter problema financeiro no mundo, vai ter a terceira guerra mundial. Viva para Cristo. Vivo hoje em Cristo, se santificando na sua palavra. Amanhã viva para Cristo. Ah, mas e se acontecer uma guerra e eu morrer? É lucro. É assim. Ou você acha que você que está andando nesse mundo aqui, servindo a Jesus Cristo, andando na sua palavra, se santificando na sua palavra, você acha que quando você morrer você vai para um lugar pior ou melhor? Você acha que o mundo aqui, você vai para um lugar melhor? Você vai para o céu, você vai para viver eternamente com Ele. Então, para um pouco. A gente deve, irmão, se acalmar a nossa alma. Com essa ansiedade louca, que amanhã vai acontecer isso. Vai acontecer, a Bíblia fala. Que isso tudo vai acontecer, amados. Mas que a gente não deveria andar ansiosos, preocupado. Vou ouvir no profeta, eu quero ouvir a pessoa porque eu quero saber o que vai acontecer. Irmão, vai acontecer, não sabemos quando, mas vai acontecer. Agora, acalma a tua alma.
Você está vivo aí, irmão? Você está aí de pé, me ouvindo agora? Viva esse momento para Cristo. Ore, leia a palavra, fala do amor de Cristo, fala da salvação de Jesus, fala que Jesus veio morrer naquela cruz pelos nossos pecados, que Ele está disposto a perdoar os nossos pecados se nós nos arrepender, que Ele quer nos dar a vida eterna, que Ele nos ama. Fala do amor de Cristo. Viva para Cristo enquanto você está vivo. Mas você está tão preocupado que se amanhã Jesus vai acontecer isso, um terremoto, um tsunami, se a igreja vai ser arrebatada, que você está deixando de viver, que nós muitas vezes estamos deixando de viver para Cristo, irmãos. Estamos deixando de anunciar o amor de Cristo, amados. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está preocupado, um dia nós vamos morrer. Agora, a questão, irmão, é que a gente deve, em vez de se preocupar quando, que dia, que hora que vai morrer, devemos nesse momento aqui agora, irmão, no momento em que estamos vivos, viver para quem? Para Cristo. Viver para o Senhor. Viver para o nosso Salvador. Falar do seu amor, falar da sua graça, falar da sua misericórdia. Anunciar que Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados, que nós não precisamos mais sofrer a condenação do pecado, irmão, que nós não precisamos mais viver preso, agarrado, preso a algo que nos condena ao inferno. É isso que a igreja deve se preocupar, irmão, anunciar. Porque o que eu mais vejo é muitos aí preocupados, ansiosos e tal, irmão. Eu digo para os irmãos que eu já fiquei assim, irmão. Principalmente na pandemia, por às vezes a gente não via, eu ouvi muitas coisas, a gente fica um pouco ansioso, que vai acontecer e tal. Irmão, e aí a gente vai no Senhor, a gente abre o nosso coração ao Cristo e o Espírito Santo nos consola. E começa a falar conosco, dizendo, amanhã não, fica tranquilo. Ele não fala, amanhã o mundo vai ficar melhor. Não, ele diz, isso vai acontecer. Mas fique em paz. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. A palavra que nós devemos nos consolar nesse momento é isso, querido. Tem de bom ânimo. No mundo nós vamos ter aflição, mas Jesus nos falou, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E eu estou com você para te ajudar a vencer esse mundo, para ajudar a vencer as tribulações, para te ajudar a vencer as aflições que virão. Eu estarei com você, eu estarei ao seu lado. Irmão, é isso que nos deve fortalecer a nossa fé, irmão. É isso que deve acalmar o nosso ânimo. A gente tem muitas pessoas ansiosas e se esquecendo, amado, de viver para o Senhor, de viver para Cristo, de andar para Cristo, de se entregar verdadeiramente a Ele. Acalma o teu espírito, acalma o teu coração, amados. Vai acontecer, irmão. O Senhor Jesus falou que isso vai acontecer. Mas Ele também disse que iria nos abandonar. Ele falou que iria nos desamparar. Que quando virmos isso acontecer, deveríamos ficar desesperados, ansiosos. O que eu vou fazer? O que vai acontecer? O que eu vou fazer da minha vida? O que será? Vai vir isso? Vai acontecer aquilo? É isso que ele falou? Não, ele falou, exultai e alegrai-vos. Não é que a gente tem que se alegrar, irmão, com a destruição de vidas. Não é isso que ele quis dizer. Mas se alegrar porque a gente queremos o quê? O que você e eu, como cristão, nós entregamos a nossa vida para Cristo para quê? Não foi para ser salvo? Não foi para que um dia nós pudéssemos ter esse corpo corruptível sendo transformado para a glória do Senhor e assim como Ele é, nós vemos? Não foi para isso, irmãos? Então, o que eu tenho para te dizer nesse vídeo, irmão, e eu vou gravar um outro agora em seguida, com outros relatos nesse sentido. Amém? Para que você acalme o teu coração e você se entregue e confia nele. Louve, glorifique, ore, dê a graças, agradeça a Deus cada vez mais, irmão, e glorifique o seu Senhor. Amém, amados? Que Cristo te abençoe e te fortaleça cada vez mais. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.